A paz do Senhor Jesus. Então, o texto, no finalzinho do capítulo 6, diz que quem olhava para Estevão via ali o seu rosto como que um rosto de um anjo. E talvez por estar brilhando alguma coisa aí extraordinária. E o texto então começa a apresentar a discussão. Um sumo sacerdote quer saber se é verdade o que está sendo dito. E assim, nós temos a grande mensagem, o discurso de Estevão, no Sinédrio, quando ele começa a fazer um levantamento da história do povo de Deus no Antigo Testamento. E ele diz basicamente o seguinte: vamos nos lembrar o que aconteceu, que Deus chamou nosso pai Abraão lá na Mesopotâmia, e ele obedeceu a Deus, e ele foi para a terra de Canaã. Depois, os seus descendentes vieram a ser escravos no Egito, mas nesse processo todo nós vamos ver como Deus abençoou a nossa nação e originalmente até chegar a Jacó. E tivemos o problema de José com os irmãos lá no Egito. Depois de tudo isso, Deus usou José para salvar o povo da fome naquela circunstância tão complicada. E ele prossegue mostrando como Deus sempre agiu na história, cumprindo a sua promessa. E fala, na sequência, daquilo que acontece posteriormente, quando Moisés é levantado por Deus para tirar o povo do Egito, da situação de escravidão. E que Moisés, quando tentou trabalhar com o próprio povo, teve dificuldade, porque nós vemos a menção dos israelitas, que estavam brigando aí no verso 26. Moisés então foge da sua responsabilidade e depois Deus o chama lá no Monte Sinai, conforme é bastante conhecida a história, mas mais uma vez o povo rejeitou a Moisés com as palavras que o nomeou juiz e líder. E este Moisés, mesmo assim, pela bênção e pela direção de Deus, conseguiu tirar o povo do Egito. Mas o que aconteceu? Mais adiante, depois dessa libertação, o povo, debaixo da condução de Arão, pediu que eles fizessem ídolos para, uma vez que Moisés tinha subido ao monte Sinai, e eles adoraram ídolos em forma de bezerro. Então, o discurso de Estevão vai mostrar o seguinte: olha, Deus sempre trabalhou com o nosso povo no Antigo Testamento, mas o povo nunca correspondeu a isso. O que acontece? Eles não ouviram Moisés. Na verdade, uma citação assim muito forte tirada de Amós, capítulo 5, versos 25 a 27, com base inclusive na versão grega do Antigo Testamento, diz: eles levantaram um santuário para Moloque, a estrela do deus Renfã, e acabaram indo à Babilônia, como resultado da sua desobediência. E o que aconteceu? Nesse processo todo da história, Deus chamou Davi. E Davi quis oferecer um templo para Deus. Mas, no entanto, Deus não está preocupado exatamente com o templo, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Tudo lhe pertence. E vocês vejam que o que aconteceu no passado é o que diz o verso 51. Vocês são iguais aos seus antepassados. É um povo obstinado de coração e de ouvidos sempre resistindo ao Espírito Santo. E a palavra de Estevão é dura e diz: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Portanto, o que está acontecendo agora não é nenhuma novidade, porque Deus sempre agiu, mas vocês sempre recusaram. E assim, diante disso, eles, furiosamente, diante das palavras de Estevão, quando Estevão diz que eles sempre agiram dessa maneira, eles rangiam os dentes contra ele, partiram furiosos e passaram a apedrejar Estevão, que, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos
e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, e no seu momento de sofrimento e dor, enquanto os seus acusadores e algozes taparam os ouvidos e gritaram juntos, indo contra ele. Ele entregou ao Senhor Jesus o seu espírito em oração e caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E assim Estevão adormeceu e faleceu. E neste episódio tivemos a participação ali também de Saulo, que vai ser chamado posteriormente de Paulo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.